Boa noite. Programa Palavra Franca, mais uma sexta-feira. Julho, chegou o mês de julho, mês das férias, e mês também onde abrimos o segundo semestre do ano. Eu começo o programa de hoje e solidarizando com as famílias de Pernambuco. Mais uma tragédia, um prédio desabou, matando 4 pessoas, deixando 9 desaparecidos. Nossas condolências aos familiares e nosso alerta às autoridades que tomem providência para que isso não venha acontecer mais. Pessoal, em épocas de novidade, aprovaram essa madrugada, eu não diria toque de caixa, mas aprovaram a reforma tributária em 2 votações com maioria absoluta. Parabéns ao Congresso Nacional, parabéns àqueles que estão querendo o bem do Brasil. Torcendo para que dê certo, né, pessoal? Gente, hoje eu recebo aqui um dos nossos pioneiros de Valparaíso, um dos homens que construiu essa cidade, o secretário Antônio Reis, secretário atual de Desenvolvimento Econômico, chegou em Valparaíso em 1984, vindo já de Brasília, pois chegou lá na capital no início, em 1960, vindo lá de Parnaíba. Sim, gente, o homem é lá da beira da praia, Parnaíba piauiense, pai, avô, bisavô, empresário da construção civil, foi um dos que começou a construir Valparaíso, a começar ali pelo o primeiro fórum, o antigo fórum, foi construído por ele. Também a cadeia pública da nossa cidade, escolas como a Maria Nascimento Paiva, a Escola Ulisses Guimarães, presidente do partido PSB. Olha, gente, o homem tem uma boa articulação. Foi secretário de governo de várias administrações, passou pela Secretaria de Infraestrutura na atual gestão do prefeito Pablo Mossoró e hoje está exercendo o cargo de secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Amante do futebol, fundou o primeiro time desportivo, o famoso Greval, em 1999. Time hoje que continua filiado à CBF e está participando da 2ª divisão do futebol em Brasília. É com muita satisfação que nós recebemos o nosso secretário Antônio Reis. Boa noite, secretário. Boa noite, pastor Jaime. O senhor está bem? Bem, satisfeito por receber o senhor aqui. Eu mais feliz ainda por estar aqui, trazendo ao senhor e a todos que estão nos ouvindo um pouco da história, da minha história e da história de Valparaíso. Perfeito. Eu agradeço a sua disposição, secretário. Você disse que eu sou praiano, né? Da beira da praia, né? Praia da Amarração, Pedra do Sal, lugar bonito. Conhece tudo ali? Eu conheço não tanto quanto, porque quando eu vim para Brasília, já ainda criança, com 7 anos de idade, eu voltei à cidade que nasci umas 5 vezes. Mas ela é pequena, não tem como andar, passar muito tempo. A gente conhece tudo. Mas a felicidade mesmo, eu gosto de ser considerado assim como candango. Sim. E hoje como goiano. Porque há 40 anos aqui na cidade e a gente aprendeu a viver, se bem que ser candango e ser goiano é a mesma coisa, o quadradinho de Brasília está dentro do Goiás, estado de Goiás. E com uma história muito boa de vida, de luta, de me sentir vencedor pelas talvez algumas tarefas que a gente encontrou no caminhar da vida, algumas pedras que nós tivemos que tirar, mas o homem só é completo quando ele luta e vence. E eu me sinto hoje realmente um vencedor. Parabéns, parabéns por essa história, né? História que passa pela história de 28 anos de Valparaíso, né? Com certeza, de tudo que aconteceu em Valparaíso, eu digo que eu tive a participação com a quantidade maior ou menor, mas participei. Inclusive do processo de emancipação. Sim, o processo de emancipação foi um processo que não foi feito na primeira vez, porque nós faltou ainda um coro de eleitores, e nós corríamos em campo pedindo para que as pessoas transferissem o título para cá, para que nós pudéssemos, sim, emancipar Valparaíso, que era um sonho, nós pioneiros, como o Janjão, como o próprio, já saudoso agora, Neodir Constantino, como o Ivo Locatelli, Galeno Viana, Fernando Pádua, Zé Valdez, muitos outros, né? Juarez Sarmento, que era o meu parceiro direto, porque, inclusive aqui do lado tem o nosso amigo... Nós temos aqui do lado da casa dele, Nadir. Nadir, que também é desta época.
Se bem que quem inseria nisso era o Juarez, né? Que foi, Sim. inclusive, nosso segundo prefeito. Sim. E vivemos esses momentos. Era um momento ainda que a população que estava aqui não tinha muito vínculo com a cidade, porque na época nós éramos um dormitório mesmo. Sim, sim. Então, um pouco se importava se tinha essa emancipação aqui, porque nós tínhamos a administração que vinha de Lusiânia, e a gente conseguiu, ainda em 95, fazer isso, aí com a ajuda de muitas pessoas, com a ajuda dos prefeitos ainda, Delfino, de Lusiânia. Saudoso Delfino Machado, né? E a história continua aí, né? Começa aí, né? A começa de Valparaíso de Goiás, apelidado já naquela época de Pérola do Entorno. Sim, sim, sim. E nós, como outros, estamos aqui desde então, fazendo com que cada dia Valparaíso seja melhor. Já passamos momentos ruins, já tivemos períodos mais fracos e outros, mas é assim mesmo, a vida nunca é uma segmento. reta, né? Geralmente ela tem curvas. Tem curva, é um índice que ele nunca se mantém no nível só, até porque há divergências. Sim. A população nossa mudou, nós éramos poucos moradores, nós temos, pelos IBGE, 198 mil habitantes, eu acredito que tem mais. Já passamos essa marca. E o IBGE disse isso, mas geralmente é uma defasagem grande, porque a cada dia que tem aqui, cada dia que passa um condomínio que inaugura, cada condomínio inaugura, vem várias famílias e elas não estão contabilizadas. É muita gente. Muita gente aqui. E eu no meio deles, né? Tentando fazer, ajudando todos os prefeitos. Há um fato histórico, hoje eu vi numa página da internet aqui, a pessoa colocou, você conhece o Boi na Brasa? Sim, sim, eu vi aquela publicação também. E aquele me recordou muita coisa. Sim, sim. Porque eu lembro que tudo que se discutia, grande maioria, nós discutíamos no Boi na Brasa. A decisão era lá. É lá no Boi na Brasa. Inclusive, quando nós criamos a discussão do primeiro prefeito, as ajudas, as coisas, foram discutidas lá. Foi lá, não. Era de propriedade do Neodir Constantino e o Locatelli. Né? Uhum. O Neo já não está mais conosco, o seu Ivo continua conosco aqui, com até o Locatelli. E nós fizemos, eu lembro também que naquela época nós reunimos uma vez lá, em 99, quando nós criamos a Civalgo. A Civalgo, ele é um dos fundadores da Civalgo, né? A Civalgo nós discutimos lá dentro, e muitos também que fundaram já não estão aqui, como o saudoso doutor William, meu parceiro de primeira hora, o primeiro secretário de infraestrutura da cidade, sim, de qual eu ajudei bastante, porque na época eu fui convidado, não quis ser secretário de infraestrutura, eu preferi construir, como eu disse a você, havia alguém que teria que ter coragem de começar a construir as coisas aqui dentro, que era difícil, nós não tínhamos leis, era muito difícil, não tinha, naquela época código de postura. Não tinha, nós buscamos tudo de Lusiânia. Eu aproveito aqui para agradecer um camarada que está envolvido nisso tudo, José Mário Cavalcante de Oliveira, hoje na Sandeago, mas que foi o nosso primeiro presidente da Câmara, sim, por 3 anos consecutivos, e com a ajuda, o conhecimento dele, de outros que tiveram, mas ele à frente, conseguimos fazer todas essas histórias de criar as primeiras leis regionais do município. E nessas leis, você falou há pouco, eu era obrigado que nós tivéssemos para implantar a comarca, a gente precisa ter uma cadeia pública e precisaria também ter um fórum. Sim. E nós usamos bem aqui, onde hoje está fechado ali perto da igreja. São José? São José. E ali nós funcionou ali um dos primeiros mercados da cidade, o Mercado Lima. Sim, sim. E que estava fechado, e a prefeitura alugou e eu tive que cair para dentro da noite para o dia. Hoje eu relembrei isso com uma amiga nossa, a Josi, que é lá do fórum. Sim. A Josi está ali, eu até assustei, a Josi conheci lá com 18 anos, né? Hoje, 18 anos, mais tem a filha dela, né? Nós juntos dela, nós relembramos que a luta que foi nós trabalhamos dia e noite, que havia um prazo exato para poder ser feito, o governador vir até aqui. E, graças a Deus, a gente já pegou muitas pessoas juntas e fizemos. E, em seguida, eu tive que fazer também a construção da cadeia pública. Sim. Que ninguém queria. Foi uma confusão na época tão grande. Que esse prefeito agora estão trazendo um presídio para Valparaíso. E para nós convencermos as pessoas que não era um presídio, era uma cadeia pública para 36 presos. Todo o município... Para 36 presos? Era, porque toda ela precisa ter para prender aqueles que cometeram essas infrações, aguardar o período de julgamento e depois, se condenado, levaram para o presídio, que naquela época era ainda em Goiânia. Goiânia. Hoje tem um aqui mais perto, em Lusiânia.
Mas era a luta, teve revolta, a gente não queria construir, mas era obrigado a fazer, porque senão não poderíamos ter as leis que regessem nossa cidade. Sim, sim. Depois que nós fizemos isso, tudo veio, aí vieram os bancos, vieram tudo para cá, veio fórum, cartório, pudemos trazer, e hoje nós somos essa cidade que para mim é um polo de reconhecimento do entorno sul de Brasília, um dos maiores municípios do estado de Goiás, o maior desenvolvimento, uma renda per capita alta e a sétima arrecadação da cidade, e a sexta população e sexta população Do sétima estado. população e sexta arrecadação do estado. Considerando que aqui, como Lusiânia, quando nos separou, fez um critério de não deixar área agrícola para nós. Olha aí. A gente agradece o que nós somos hoje, mas ali onde tem hoje a faculdade, que poderia o município ter sido dividido ali, lá em cima, até aquele tempo, onde tem a fábrica de soja, A Bunge. a Bunge. Ali na Bunge, ela poderia ter ido reto e nós estaríamos uma empresa aqui dentro que geraria recursos Sim, para nós. sim, para a cidade. Eles desceram o contrário, vieram até na divisa ali, onde está a faculdade, para também A Unidesc. a Unidesc hoje, né, que nunca foi todo tempo ali, ela veio depois que nós tínhamos a nossa faculdade aqui dentro do município, mas perdemos um polo de arrecadação que poderia ser para o município. Mas Sim. era o interesse deles, né? Já havia um município mãe tão grande, né? Sim, sim. Tão grande, já tinham perdido já a cidade ocidental. Novo O Gama. Ocidental 2 anos antes, depois Novo Gama. Santo Antônio também pertenceu a isso. Então, hoje, a nossa população está praticamente igual à de Lusiânia. Então, Quase superando já, quase né? superando. Se bem que o município de Lusiânia é um grande plantador de soja, de Sim, grão, grande produtor. e nós não temos isso. Uhum. Hoje nós temos uma dificuldade de ter aqui no município a criação de um polo industrial pequeno. O Paraíso não tem. Tem algumas coisas que pode ser feito. Sim. Eu espero que eu ainda possa fazer, ou ver alguém fazendo isso no futuro, que é para aumentar o nosso PIB. Sim. E eu acho que mesmo pequeno, existem algumas áreas aqui que a gente pode trazer pequenas indústrias não poluentes. Quando eu digo não poluente, porque nós não temos capacidade, nós somos um município cortado por córregos ou riachos, nós temos um lençol freático muito rico. Sim. E se a gente trouxer muita fábrica poluente, cada vez o nosso meio ambiente fica pior. Então a gente tem que ter esse cuidado muito grande. Já foi muito prejudicado com as construções do Minha Casa Minha Vida, onde a área de proteção, que poderia ser o limite ali dentro da mata ciliar, foi prejudicado, fecharam os olhos para isso. E hoje a gente corre um problema sério. Tivemos um problema sério de água aqui dentro. Se não é hoje o Corumbá 4, nós estamos hoje dando condição de ter isso aqui, nós passamos uma época aqui de pipa, de furar poços artesianos, unir, e os poços artesianos foram secando aqui dentro. É uma história de uma cidade de sobreviventes, de vencedores. Nesse meio tem muita gente aqui envolvida, como em 97, quando nós elegemos em 96 o primeiro prefeito, nós estávamos juntos e tinha o Juarez Sarmento, meu parceiro, jogava futebol comigo no Viana, e nós nos unimos para eleger um prefeito. Aí nós unimos a sociedade pensante aqui, o Ivo, o Nel, Faria do Max Box. Nós tínhamos aqui umas 12 pessoas que tinham aqui dentro que nós queríamos um prefeito. O saudoso presidente do PFL, ele não estava conosco. Nessa época, o Cassiano? Não, o Cassiano é incrível, né? O Cassiano, toda vez que nós estávamos com um lado, ele estava do outro. Estava do lado contrário. Mas nós fizemos isso, é saudoso, porque mesmo com a presença ou não dele, ele sempre botou em discussão algumas coisas que quando você discute, mesmo que você se sinta que a pessoa está contrária, mas tem um aprendizado naquilo ali. Sim. E você tem que buscar dessas divergências a consciência de você ruminar, pensar e poder melhorar. Uhum. Então, nessa época, nós fizemos isso, o Zé Valdécio acabou sendo o nosso prefeito, Juarez o vice, e nós caímos numa missão de fazer funcionar essa cidade. E conseguiram, né? Nós não tínhamos prefeitura? Tem um amigo nosso aqui, mandando um abraço para o seu, o doutor Alair Ribeiro, que o Cassiano era do contra. Alair Ribeiro é um que faz parte dessa história, e o doutor Alair, hoje o doutor Alair, na época ele não era o doutor Alair ainda não, agora. Mas meu amigo, nós, inclusive, junto comigo, nós fizemos muitos cursos, ele fez curso, ele e o Fred Gugel. Eles davam um curso de política para nós, é um homem muito inteligente, e teve aqui assessorando Câmara de Vereadores. Sim. Ele foi o nosso primeiro diretor do PROCON. Sim. E com isso nós fizemos muita coisa na cidade. Então,
Eu estava sempre perto. Eu até hoje estou pedindo a ele para vir, ó, vem cá, me ajudar. Hoje agora tu Alaí, vem cá comigo. Porque né, pensar essa cidade, arrumar essa cidade, o seu conhecimento hoje é muito grande. Ó, gente, ao vivo, patrocínio aí especial da Highland Telecom e da Único Certificado Digital. O nosso secretário está convidando você, doutor Alaí, para ajudar aqui no projeto, viu? Aguarde, né? Dizendo a você, em 97, quando nós elegemos o primeiro prefeito, José Valdécio Pessoa, e essa luta que nós tivemos, eu lembro, nós pedimos cadeiras emprestadas, cadeiras que era cadeira de ferro dobrável, e mesas para nós levarmos ali onde era o posto de saúde, aonde é a prefeitura hoje. Sim. Era um posto de saúde que foi feito para atender a comunidade da cidade de Jardins. Como nós não tínhamos nem dinheiro para pagar aluguel, nós tínhamos que fomos para lá. As escolas, para quem não sabe, hoje estão uma beleza, né? Até que eu gosto que as pessoas que chegaram fora dessa época passem a conhecer a história desse amigo aqui. Saía eu e um outro amigo, Raimundo, que todo mundo conhece, Raimundo sogro do Afrânio. Sim. E o Raimundão, naquela época, nós andávamos junto com o Zé Valdécio. Raimundo Almeida. Isso. E nós saímos aqui com a pranchetazinha na mão, papel, indo nos templos religiosos, pedindo a nave da igreja para nós botarmos sala de aula. É mesmo? E nós fizemos isso porque nós não tínhamos prédios públicos, tinha aqui, eram poucas as escolas que tinham, ainda construídas por Lusiânia. E a população cada dia crescia mais. Eu, por exemplo, eu estive lá em Brasília, onde eu trabalhava, eu consegui quadros negros, consegui cadeiras universitárias, para nós colocarmos em algumas salas, porque nós não tínhamos, nem tínhamos como comprar. E hoje nós temos uma cidade que construiu tantas escolas, que está hoje aqui com mais de 30 mil alunos em sala de aula. E o senhor construiu muitas dessas escolas? Eu construí várias, né? No primeiro, olha, eu digo o seguinte, o primeiro mandato que construiu escola aqui, que fez mais, foi o governo Zé Valdécio, do qual nós estávamos juntos. Ulisses Guimarães, Marido Nascimento Paiva, Rui Barbosa e Paulo Freire. Essas quatro eu construí lá no Marajó, no Jardim Oriente e duas no Céu Azul, primeira e segunda etapa. Naquela época a gente construiu a Casa do Servidor, fizemos a Casa do Servidor que funciona ali perto do Caíque. Nessa época nós reformamos 14 escolas que tinham as antigas, que tinha aqui dentro, e ainda que fizemos um êxodo muito grande. Era um prefeito trabalhador. Todo mundo chamava aquele turrão, porque ele tinha que ser decidido, porque naquele momento, se ele não fosse daquela maneira, era engolido. E como nós não tínhamos nada, não tinha lei de responsabilidade fiscal, ele tinha trabalhado dessa maneira. Nós não tínhamos uma arrecadação que dava, era feito da maneira que do jeito que dava. Pedindo, ajudando. E doutor William, nosso secretário de obras, nós discutindo as coisas, fazendo. Naquela época nós ainda ampliamos várias escolas, como ali na segunda etapa do Céu Azul, Ipanema. Foi um êxodo de trabalho muito grande. Fez o asfalto do Céu Azul, grande parte daquele asfalto que tem nas avenidas ali, aquele CBUQ, que foi feito ali dentro, em parceria inteligente. Nós não tínhamos dinheiro, contratou-se uma empresa, de um amigo nosso lá de Paracatu, e ele entrou com um projeto que a gente dividia a testada do lote, digamos, um lote de 10 metros, e a gente da frente do outro, nós tínhamos 70 metros de asfalto, que é a rua de 7 metros, e a gente dividia por 3. Olha aí. Um terço a prefeitura pagava a ele em espécie para ele manter. E os outros 2 terços, cada morador pagava dividido em 12 parcelas. Rapaz. Que dava uma merrequinha de mais sair da poeira, fazer o asfalto. E esse asfalto tudo bom, que até hoje está segurando. Isso é uma das coisas que a gente tem, que te recorda da luta que nós tínhamos para conseguir essas coisas. Veio o Juarez Sarmento depois, fez outros trabalhos aqui dentro, como fez o asfalto do Cruzeiro do Sul, e construiu a Escola Cruzeiro do Sul, a Madre Paulina. Fez uma coisa que ninguém lembra nesse município, só fala mal do Sarmento. E foi um grande homem. Mas ele fez... né? E ele fez as primeiras captações de água pluvial. Foi o e de esgoto, que sai ali, que cobre aquelas quadras dentro no Valparaíso 2, sai no Jardim Oriente, vai estar lá perto de São Bernardo. Sim. Os outros meios não fez. Ele não fez a última quadra que divide com a Chacaranguera, porque a verba não dava para aquilo. Mas as pessoas dizem que a gente vive o momento que a gente chega. Mas nós temos uma história de como éramos antes. Antigamente. Trouxemos Zé Valdécio de volta. E ele adiantou mais algumas obras aqui dentro. Veio, então, a professora Leda Borges, que tinha sido nossa secretária de Educação, foi secretária de Infraestrutura do Juarez Sarmento, e depois virou
vereadora antes, em 2000 ela era vereadora, nós elegemos ela vereadora no segundo mandato, e ela virou secretária no último ano do Sarmento. Veio a prefeita depois com o Zé Valdez, disputando com o Zé e outros, e virou a prefeita da nossa cidade. Trabalhou muito, fez muitas obras na cidade. Às vezes as pessoas criticam, mas já era um outro momento. Sim, sim. Ninguém tem que só construir escolas, tem que construir posto de saúde, tem que construir... O município é um todo. Sim, sim. E a Leda, com a sua dinâmica, fez os mutirões de limpeza que eram feitos, eram grandes. E eu me sinto prazer de dizer assim, eu ajudei todos eles. Todos os governos você passou. Todos eles, porque eu sou municipalista. Eu vivo pela cidade. Sim. Para mim não importa a bandeira do meu partido que eu estou, o número, nem de ninguém. Nem importa para mim qual é o governo que está à frente. O importante para mim é a cidade. Perfeito. Aí eu estou discutindo com todas as pessoas a melhoria da cidade. Depois disso veio a professora Lucimar, ganhou uma eleição junto novamente. Você também foi secretário? Fui secretário dela também. E eu era o cara que fui colocado ali, eu comecei desenvolvimento econômico e depois virei secretário de governo, que eu precisava interagir com todas as secretarias. Sim. Porque para mim o secretário de governo deveria ser o Casa Civil, né? Sim, sim. Só que muitos prefeitos não veem assim, é só uma figura plantada ali para discutir na Câmara, às vezes as bobagens que você escuta ali, que são muitas. Me desculpa os vereadores, mas tem muito ali, tem dia que a gente tem que ter um ouvido bom. Tem que ter um ouvido bom. E aqui o problema é palavra franca, pode falar. Não, eu digo para você que eu não tenho papas na língua. Eu sou um cara tranquilo. Como eu disse no início, eu sou um vencedor. Perfeito. Então, eu já tenho a minha história construída nesta cidade. Posso fazer, eu não sei, mas eu já tenho a minha história aqui dentro. A cada esquina que você vai, em qualquer lugar que você passar, você falar o nome do Reis, tem alguém que conhece. Perfeito. E vai dizer assim, ó, o Reis é a pessoa nossa. E tem uma coisa, eu não tenho rabo de palha. Então, graças a Deus, nesse período que eu vivo aqui dentro, tenho aqui a minha família, como eu disse a você, são 6 filhos, são 19 netos. Eu tenho 4 bisnetos. Rapaz. A minha família é constituída aqui dentro. A minha mulher foi diretora de vários colégios aqui dentro, trabalhando na educação. Os meus filhos são empresários nessa cidade. Eu tenho filhos que são funcionário público, como eu trabalho aqui do lado do SUSFIM, que é fiscal de obra do primeiro concurso ainda de 98. Então, eu tenho um histórico que quando a gente passa, o cara passa ali na Tupinambás, que é a conhecida como a Rua da Napolina. Aí quem sobe olha à esquerda, tem uma calha lá, aquela calha eu bolei ela em 98, quando as enxurradas desciam aqui, eu falei, Zé Valdez, nós fizemos dessa maneira, a gente consegue minimizar e fazer num custo barato aqui. A gente fazia a chuva de manchava, fazia de novo, tem fotos daquilo ali, salvo na história do tempo. Tem muita coisa que foi feita e hoje cai no esquecimento, porque quem chega não sabe o que está acontecendo. Então, com a Lucimar, nós fizemos uma coisa, o Céu das Artes foi trazido para cá, nós fizemos muita construção aqui dentro, pecou um pouco. Com pouco que tinha, fez muito. Fez muito, pecou um pouco, porque talvez tenha escolhido as pessoas erradas para os lugares certos. Mas com isso que a gente aprende durante todo esse tempo. Viemos, aí então, com o prefeito Pablo Mossoró, que eu era pré-candidato a prefeito, naquela época, em 2006. Né? O senhor vai me contar essa história agora, mas eu preciso mandar um abraço aqui pro pessoal que está nos assistindo. Não, mas essa história não está entrando, é a história de Valparaíso. Sim, eu vou só mandar um abraço aqui para uma pessoa que está me escrevendo aqui agora. Eu vou já fazer essa pergunta, viu? Lúcia Araújo Andrade. A Lúcia está dizendo assim, boa noite, meu futuro prefeito, secretário Antônio Reis. Estou lendo os comentários, viu, Lúcia? Está aqui ao vivo também, mandando um abraço para o senhor. Tem muita gente aí. Rafael Alexandre, a Noemi Santos, que está mandando aí um abraço, é conterrâneo do senhor, viu? A nossa psicóloga Miriam Fernandes, obrigado, Miriam, pela audiência aí. Alex, Ana Laura, Caleb, opa! Meu Deus, obrigado, Alex. Um abraço aí para sua família, para Ana, para Laura, para o Caleb, para todo mundo aí, um abraço. A Noemi não é a mãe da nossa... Mãe da nossa secretária de Assistência Social de Goiânia, Maria. Amigo de muitos anos, de história da cidade, tanto ela como o esposo. Pioneiros, né? Pioneiros, né? Tá aqui o Alair Macedo mandando boa noite. Boa noite, chefia. Rita, nossa amiga pastora Rita, e o pastor Ulisses, que estão lá em Goiânia, né? Rita e Ulisses, obrigado, Rita.
Alaí Macedo, Zé Alves, a lenda lá do Anhanguera. Um abraço, viu, Zé Alves? Obrigado pela audiência aí também, viu? Grande sumidade, escreveu aqui o doutor Alaí Macedo. O Leonardo, do Guia de Valparaíso. O Honorato, lá de Samambaia. Obrigado, Honorato. A Lúcia Araújo aí, mais uma vez, mandando um abraço pro senhor, né? E dizendo aí, já eu vou perguntar, viu, Lúcia? Mas vamos lá voltar a história aí. Quando ainda, aí, desse período de crescimento, de depois de emancipação, veio a eleição de Pablo Mossoró. Pablo Mossoró. Eu era pré-candidato a prefeito. Eu tinha saído do governo Lucimar para sair candidato. Tentei formar, e até hoje eu pago por isso. Até umas pessoas que questionam, mas não sabem por quê. Eu tinha um governo Hollenberg, em Brasília, que era do nosso partido. E quando eu coloquei meu nome à disposição, eu tive o incentivo deles e disse que me ajudar de uma maneira que o partido pudesse ajudar na formação dos grupos de campanha. E isso não foi feito. E eu não teria como avançar, até porque os meus cabelos brancos, a minha ideia, eu não sou um aventureiro. Sim. Eu não iria pôr em risco uma situação de município dividindo algumas coisas. E até então eu via que tinha do outro lado um grupo que tinha formado por um grupo do Afrânio Pimentel e que todos os prefeitos, vereadores, ex-prefeito, estavam juntos. E na discussão que eu tinha do grupo que eu estava formando, eu tinha ainda o meu amigo Zé Valdécio, e que eu havia que falei, Zé, vamos trabalhar, vem a Ângela como minha vice, esse grupo de 8 partidos, a gente ganha a eleição aqui dentro. Mas ele, teimosamente, disse que levou a filha para ser vice do Afrânio. Sim. E eu via que naquela hora o que competia era o único que tinha condição de ir naquele, era o Pablo Mossoró, com o apoio da Leira, com o apoio do outro grupo. Sim. E eu chamei o meu grupo e falei assim, olha, nós vamos para esse lado. Falou, mas você é louco? Aqui tem 4%, o outro está com 25% de aceitação. Falei, mas é melhor perder aqui do que ganhar lá. Porque se esse grupo ganhar a eleição do município, dificilmente o bolo vai dar para todo mundo comer. Era gente demais. E cada um era mais inteligente que o outro. Certo? E eu falei, se eu vier para esse grupo do Pablo, do PSDB, eles vão ouvir um bocado do meu plano de governo, porque eu vou ter espaço de discutir para nós. Sim. Aí disseram, mas você é louco, mas vamos aqui. Vieram comigo, nós fomos vitoriosos. O senhor arriscou suas fichas todas E não é a primeira vez e deu certo. Toda. Viemos, fui convidado a ser secretário de infra e o prefeito disse para mim, planeja a cidade. Eu planejei a cidade para 20 anos, no mínimo 20 anos. Obras que estão acontecendo, que aconteceram e que estão acontecendo foram trazidas na gestão quando eu estava secretário de infraestrutura. As passarelas que foram ditas para outro foi eu que trouxe, com a ajuda da senadora Lúcia Vânia, em lutas com o Júlio Sena, que é o nosso superintendente, as discussões que nós fizemos na NTT, no Ministério dos Transportes, para poder justificar que fosse feito. O desbloqueio das creches, das 6 creches que estavam ali, foi tudo nós que fizemos, junto com a ajuda da senadora, levei e depois a secretária teve a capacidade de dar continuidade. Os postos de saúde que estavam parados porque havia prestação de conta errada, nós conduzimos pela infraestrutura, fizemos acontecer. Os planejamentos de rodovia, de marginal, de saneamento, como foi feito Esplanada 5, lá no Ipiranga, Espiranga A e B, Araruama, Pacaembu, foi todo feito por nós. A marginal daqui, as rotatórias da entrada do Caíca, a rotatória aqui do Valparaíso 2, marginal, toda a gestão. Primeiro nós fizemos foi do Ipanema. Sim. Que nós criamos do lado ali, ó. Asfalto do Ipanema, foi nós que fizemos também. Quer dizer, o serviço que nós fizemos, que nós passamos, nós deixamos pronto. Sim. Porque era um planejamento de restabelecer a ordem da cidade. Limpamos a cidade que estava, tapamos buracos, recapeamos muitas coisas que tinham sido feitas e planejamos a cidade. Aí tinha um problema sério que até hoje ainda é, que é o Parque da Anhanguera. Nós caímos para cima também, não deixamos que o parque fosse perdido do parque, trabalhando, recuperamos, consertamos o projeto básico que estava sendo feito, recuperando o pedaço de esgoto que tinha que ser feito lá no Pacaembu, fizemos dissipador, consertamos a ponte que dava acesso ao Novo Gama, levamos asfalto até ela, consertamos a praça. Então tem muita coisa que nós Sua fizemos. digital está em todo o município, Não, né? eu sou realizado. Sim.
E deixei essas 14 obras, quando eu saí de lá, 14 obras para serem implantadas, que estão fazendo até hoje. Uhum. Ainda tem obra ainda que está sendo feita, que vai ser feita ainda. Você quer ver a Rua 91, que ali é a divisa que entra do Senais até a da divisa com ali do Colégio Militar? Uhum. Ali existe uma verba ali dentro, é a duplicação daquela via com a captação de água pluvial, que nós já deixamos a boca de leão, ou boca de lobo, mas de leão, que ela é maior, para dar sustentação de guiar para o dissipador que tem no córrego do José Manuel. Certo. Tudo pensado, nós não fazemos nada sem pensar. Certo. Eu montei uma equipe de engenharia e trabalhamos em cima, dentro, pelo conhecimento nosso, de fazer o que é melhor. Certo. Então nós fizemos muita coisa nessa cidade. Quando nós estávamos ali lá na Vila Guaíra, na nova Vila Guaíra, nós fizemos uma recuperação fundiária e demos 234 escrituras para aquele pessoal. Muito E bem. agradeço muito aqui os meus amigos lá da Infra Fundiária, Renatão, né? Renatão que tocou para nós. E tinha um problema ali, que ninguém sabe. Sim. Se nós não tomássemos conta ali, não vinha verba para o município, porque estava com tomada de conta para entrar e com tomada de conta especial. Então não tinha como vir verba. Não, se nós deixássemos acontecer, não viria. Nós caímos para cima, trabalhamos, fizemos aquilo ali, fomos buscar a ética que tem lá para frente, agora estão terminando, estão entregando. A quadra estão terminando agora, o galpão já foi consertado, quer dizer, hoje não tem mais esse problema. Mas ia todo um projeto que avançava não só como a parte social, que atingia também a Vila Velha, a antiga. Sim. E nós consertamos tudo. E riam de mim quando eles passaram a bomba para ti. Mas nós conseguimos desarmar a bomba. Você desarmou a bomba direitinho. Então nós estamos vendo aí, pensou assim, mas nós não temos nada. Ganhamos a segunda eleição. Falei, prefeito, vou fazer o campus do Céu Azul. É um sonho meu de projeto que eu tinha comprado. Só deixa eu fazer o campo do Céu Azul. Ele falou, nós não temos dinheiro. Eu falei, mas dá para a gente fazer barato. Caí para dentro, fizemos o projeto, economizamos o que tinha, aproveitamos a alambrada, aproveitamos as instalações, projetamos outro 1.380.000, fizemos um campo hoje que é a referência do futebol, para levar esse pessoal que é um futebol igual eu. Tudo agora é feito ali dentro. Aparecem muitos padrinhos, né? É, depois que a criança nasce, né? Aí nós fizemos aquilo. Fizemos tudo, planejamos. Tem um mercadão que é para vir ali para o Ipanema, foi nós buscamos. A Feira do Céu Azul foi planejada por nós estamos tentando fazer e botar em prática ali dentro. Então, eu, graças a Deus, passei um período na infraestrutura, deixei lá dentro e deixei. Agora Deixa sua marca, né? E está lá, e tem que terminar mesmo, é continuidade. O prefeito não quis que eu ficasse mais lá, tem seus motivos. E os que motivam, acho que não era o coração dele, não. Foi alguma pressão de alguns... Motivos tem umas pessoas que não gostam de mim porque eu sou sério. Sim. Então eu não sou homem de brincadeira. O que é bom para a nossa cidade tem que ser bom para a nossa cidade. E talvez por causa dessa minha seriedade, eu tenha saído da infraestrutura e que meu plano com o prefeito era de ficar lá pelo menos mais 2 anos para me dar continuidade a todas essas obras. Já perderam a 3ª passarela. Era para ter mais uma passarela? Eram 3, já tinha lá do Sucupira. Sim. Que era para aquilo lá um lugar também de muitas mortes, perdemos amigos ali. Sim. Perderam ela. Não tiveram a condição, levaram para Belo Horizonte, né? Que era um trecho. E tem outras coisas que estão aqui, tem obras que estão travadas na caixa, tem umas que já eu tenho dúvida se vem ainda. Pastor, uma coisa que ninguém sabe disso. Sim. Peraí. Ele vai dizer uma coisa que ninguém sabe. Não, é que todo mundo pensa que isso foi feito com facilidade. Nós atravessamos 2 anos de pandemia mexendo com isso. É mesmo. E não paramos. Eu lembro quando saiu a pandemia, o susto, eu comprava ivermectina e tem outro que eu comprava de caixa, dava para o meu pessoal, uma vez, bebe para não passar mal, nós não podemos parar. Sim. E a obra tocando. E a obra tocando. Então a gente vê que nós tínhamos não tinha um carrinho de mão na infraestrutura, e eu saí de lá e deixei uma frota. Caminhões, tratores, trazido com emendas. Teve um amigo hoje que disse que a gente não traz nada ao município. É brincadeira, né? E hoje o senhor vai responder aqui o que o senhor trouxe, né? O tanto de máquina que ele trouxe pelo município, só das passarelas que eu trouxe foi 10 milhões. Aí o cara está dizendo que o Odo foi lá, assinou alguma coisa. É um jeito tão fraco das pessoas buscarem e interpretar as coisas, certo? E muito mais que isso a gente tem trazido, porque pessoas... Olha, pessoas igual nós, que temos um conhecimento igual tem em Brasília, eu tenho no governo federal, tem hora que eu assusto, eu chego no governo federal, eu sou tratado com referência. Se eu chegar no município de Novo Gama, eu sou tratado melhor que na minha cidade.
porque lá eles reconhecem o trabalho que a gente tem feito. E nós estamos aqui, hoje eu estou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, e que me jogaram ali, a referência que eu tinha da minha secretaria, que assim, é ali do Motel Hollywood. Porque era um galpão feito... Como é que chega no Motel Hollywood? Onde é que está o secretário? No Motel. Gente, o programa Palavra Franca recebe esse pioneiro, homem de trabalho. Eu vou fazer um comentário aqui que a Lúcia está pedindo aqui para me fazer, e ela fez aqui um texto. Eu quero aproveitar, enquanto o senhor tomar uma aguinha aí. Lúcia, obrigado, viu, pela participação, Lúcia, pela colaboração. A Lúcia, lembrando, Alder, obrigado aí também pela audiência, Alder. A Lúcia foi que escreveu, referente aqui ao próximo prefeito, nosso amigo secretário Antônio Reis. Ela disse assim, ó, secretário, não passar as informações nos políticos. Nós é político. Agora a tua vez, bora trabalhar, sem deixar a peteca cair. Pena que eu vou me candidatar por Lusiânia, Goiás. Mas aqui vamos buscar forças e votos. E não brinco de política. Eu entro e mostro meu trabalho. E faço o mesmo. Foco. Bora botar para ganhar esta política. Rapaz, a Lúcia está botando pressão. Lúcia Araújo de Andrade. Ela disse que é para ganhar e não é bom. A Tânis Nascimento Couto, também um abraço, viu, Tânis? Obrigado aí pela audiência. Bom, o senhor tem a sua digital na cidade, né? Com certeza. Secretário bem relacionado, trânsito bom, não só em Brasília, na capital federal, trânsito bom também na capital do nosso estado, em Goiânia. E no governo federal, né? No governo federal. E esse trânsito, reconhecidamente, por ser um homem de trabalho, de execução. Eu quero frisar essa passagem do senhor na Secretaria de Turismo, continuando aí, ou melhor, de Desenvolvimento Econômico. O senhor, inclusive, deu um status de secretaria, porque, na verdade, ela era apenas uma pasta, vamos dizer assim, até o senhor chegar. Dentro do Motel Hollywood. Dentro do Motel Hollywood. Fiz aí, gente, que o secretário ficava ali dentro do Motel Hollywood, né? Hoje, economicamente falando, agora o senhor focou o seu trabalho na secretaria. Como que foi essa transição, dali do Motel Hollywood até chegar no Brasil Center? Olha, nós tínhamos um local, nada contra o Motel Hollywood, que inclusive é de um amigo nosso pioneiro. Sim, um abraço. Seu Ciro, meu né? amigo. E também funciona no Motel Hollywood a Secretaria de Saúde, né? Que tá tudo junto. Sim, ali, tá né? tudo ali. Era uma área ali, aquele canto ali, era o canto que nós brincávamos, porque ali tinha uma quadra de futebol de salão, e era a nossa diversão nos meados ainda, da emancipação, nós jogávamos futebol de salão ali. Então, o tanto que nós tínhamos, esse Parque Rio Branco, que nós temos ali fora, não tinha parque, era cerrado. Era cerrado. E nós atravessávamos ali para ir para as Bicas, ali perto ali do Barro Preto, como sempre, para Caimbuzinho. Sim, para Caimbuzinho, atrás do cemitério. Cemitério, aquela parte de cima, na lagoa que tinha ali, que o cara roubava os carros e jogava lá dentro. Depois que secaram ela, encontraram algumas. Muito carro lá dentro, Então, a gente tem esse histórico aqui de cidade. A secretaria, quando foi feita ali, é porque a secretaria, me desculpem os outros prefeitos e os prefeitos que estão, pelo olhar que eles têm para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, desde o primeiro foi feito. Antes era a Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo, Meio Ambiente, porque achavam que não podia. Depois tiraram o Meio Ambiente, tiraram algumas coisas, ficou Secretaria de Indústria e Comércio. Vários amigos meus passaram por lá, sofreram a mesma coisa. E hoje nós não podemos ter uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, principalmente na parte de trabalho e desenvolvimento econômico, onde nós temos mais de 21 mil CNPJ, que nós não tenhamos um local de referência que venha atender todo esse setor produtivo, que é a galinha dos nossos ovos de ouro. É quem traz o nosso PIB. É quem faz com que a gente possa ter uma educação boa, que a gente possa ter essas obras que estão sendo feitas, ajuda com ele, é tudo dessa arrecadação. O município que só tem emprego, trabalho e serviço aqui dentro, essas coisas, não poderia, comércio e serviço, e tem hoje uma cesta de economia, a gente tem que cuidar desse setor com todo o carinho possível. E não é justo que você não tivesse um local que você pudesse receber os seus empresários da sua cidade. E eu pedi ao prefeito, ele me ordenou, o Pablo Mossoró, ele é uma pessoa muito boa nesse sentido, que cuida de nós, deixou a gente fazer, falou, trabalha. Já haviam outros amigos que tinham tentado fazer, e eu fui com o Melco Dourado.
Brasil Center Shopping. Eu agradeço muito. Fizemos uma parceria, não foi fácil. Teve muita pedra no caminho. E tem muita gente dentro do governo, e tem alguns que tem olhar igual o olho olhando para baixo, puxão, que porco olha para baixo. Olho de seca pimenteira, como diz o outro. Não, é que olha para baixo, ele não olha a visão Para cima. A visão de quem é um gestor, olha em direção e com a mente aberta, é bitolado. Então acha que se você investir, porque não é gastar em desenvolvimento econômico, é investir. Porque o retorno volta. Diga-se de passagem, depois que nós fomos para ali, criamos aquela secretaria, não está terminada ainda. Ainda faltam muitas coisas. Carregamos a nossa associação lá para dentro junto, para ter um esplendor de acolher os nossos empresários, mas também aumentamos a arrecadação no município. Porque mesmo com as nossas empresas nós fazemos ali na sala do empreendedor, nós conseguimos fazer agora no relato que trouxe do pessoal do Sebrae, que o PIB do município, em relação ao trabalho que foi feito com as empresas, tem mais 5 milhões de arrecadação. Então nós não trabalhamos lá à toa. Quem pensa que ali é lugar para a gente sentar e dormir, não vai lá o dia a dia. Lá nós temos a Receita Federal, nós temos um PAV, para atendimento a todo mundo da Receita Federal, que não para todo dia tem gente ali dentro. Porque nós tínhamos um atendimento no município mãe, e fechou a Receita Federal em Lusiânia, e as pessoas tinham que sair daqui para Formosa, ou então para Anápolis, para resolver seus problemas. Hoje resolve ali, muita coisa nós estamos resolvendo ali. Então isso é uma maneira de pensar no cidadão. Sim. Então a sala do empreendedor, o PROCON, as nossas diretorias de trabalho, nós estamos indo para fomentar junto ao próprio setor empresarial que faça parceria conosco. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Cival e todo o setor produtivo. Se nós unirmos essas três pernas, nós vamos fazer esse município cada dia mais arrecadação, mais trabalho, mais pessoas comprando aqui. Nós precisamos ter uma noção de que o governo do município, através da secretaria, ele tem que oferecer incentivo às pessoas virem gostarem cada dia mais de comprar na nossa cidade. Perfeito. Eu venho numa época aqui no início que nós faltava pagar para as pessoas virem para o município. Quando nós trouxemos o Super Maia para cá... Super Maia. O primeiro que veio para cá era uma loucura. Nós tínhamos um shopping que só tinha um L. Aí eu me recordo aqui, dando um abraço à família do Zacarias Bajo, que nós começamos aquela luta ali dentro, ali era o local que nós fazíamos o carnaval, nós fazíamos nossas festas, sim, era tudo lá. Pedindo madeira emprestada, pedindo emprestado da população. Aí agradeço muito o pessoal da madeireira Netora, não, que tinha aqui no Jardim Oriente, que me emprestava muito para nós, e depois eu tinha que devolver. Sim. Eles me emprestavam, não podia cortar não, cara. Tinha que ter do meu jeito. Eu tinha que traspassar para poder fazer os palanques e as coisas. Sim. Isso é história nossa. Quando nós fazíamos as nossas festas de aniversário de cidade, era feito na unha, pedindo alguma coisa ou outra, sentava ali na praça, costuravam tudo, todo mundo junto, fazendo acontecer. Então, quando vê esses... Hoje nós temos aqui uma cidade que as pessoas querem vir para Valparaíso. Hoje nós temos, aqui circula nessa cidade, diariamente, cerca de 600 mil pessoas. Porque se você buscar a população de vizinha, a população do lado direito e do lado esquerdo e de Lusiânia, que Ingá é mais Valparaíso do que Lusiânia. Além disso, ainda migra para nós o pessoal de Santa Maria, porque o que nós temos aqui dentro, Santa Maria não tem. Não tem. O Shopping São Paulo não chega aos pés do Shopping Sul que nós temos. Aí, assim, nós temos todas as empresas aqui à margem da BR-040, os grandes atacadistas, que vieram para cá. Antigamente ele dava 50%, 60% de isenção. Os caras hoje não, nós estamos quase pagando para vir para cá, né? Porque quando você faz levantamento de custo-benefício, o empresário vive disso. Sim. Nós temos as grandes empresas construtoras aqui dentro. Todas que construíram fora a MRV e essas estão aqui dentro, fazendo essa grande explosão de crescimento de casas, de apartamentos aqui para a população que procura. Sim. Como eu, quando eu vim para cá em 84, minha mãe veio em 82, nós viemos para cá porque era uma casa para ficar. Ninguém queria vir para o Valparaíso. A gente trazia os pais e no final de semana a gente vinha para cá. Aí vinha crescendo, acabou todo mundo vindo. Hoje, depois, porque quem veio para Brasília, veio para morar em Brasília. Mas não conseguia viver em Brasília. Aí Brasília criou as cidades satélites. Aí foram trazendo para satélite. Uma satélite criou outra. Aí ficaram caros, aí vem para o entorno. Aí foi assim que aconteceu com Valparaíso, com Novo Gama, com Cidade Ocidental, com Águas Lindas.
que estavam mais próximos, as mais distantes, como do lado norte, você vê que não desenvolve tanto como aqui, saída sul. Então, essa história é muito bonita de chegar e contar aqui e lembrar de muitos pioneiros. E eu quero, uma hora, um momento desse, sentar com todos eles e nós sorrimos e discutirmos a nossa história aqui dentro e o que nós ainda podemos fazer por nossa cidade. Gente, o homem não para. Ele não só é um secretário que produz, faz acontecer. E tem uma boa noite aqui do nosso amigo Derinaldo Oliveira, secretário. Ele está perguntando. Ó, Derinaldo, já vou fazer essa pergunta, que não é só a sua pergunta, não. Mas tem mais gente perguntando aqui e já eu vou trazer essa pergunta. O programa Palavra Franca recebe hoje o pioneiro de Valparaíso. Ele está aqui antes mesmo da fundação da cidade e tem a sua digital em cada canto desse município, cada rua, cada quadra, cada obra pública. O secretário Reis, gente, hoje ele é secretário de Desenvolvimento Econômico, está ali, levou a secretaria ali para o Brasil Center Shopping e está fazendo um belo trabalho à frente da secretaria. Eu quero aproveitar, mandar um abraço para o nosso amigo, lá o administrador lá, o Melqui Dourado, um abraço, Melqui, parabéns pelo trabalho, aí à frente aí do shopping. Mandar um abraço para o nosso amigo João Paulo. Pessoal, você que está precisando fazer seu certificado digital, João Paulo, procura o Reis aqui para fazer o dele, viu? Certificado digital com a Único Certificado Digital. Internet com a Railan Telecom, do nosso amigo Anderson Soares, presidente da Associação Comercial, que eu também mando o meu abraço. Secretário, o senhor tem a sua digital em toda a cidade, secretário de todos os governos, o senhor passou por todos os governos da cidade, ajudou a eleger. Antes de fazer essa pergunta, Derinaldo, vou voltar um pouquinho atrás, porque essa façanha tem que ser contada. E ele conseguiu articular, e na articulação dele, que elegeu, eu posso até dizer, se me corrija se eu estiver errado, todos os prefeitos que passaram pelo Palácio dos Jardins tiveram a colaboração do secretário Reis. Então, isso aí é um fato. Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo e lembrar a eleição em que foi eleito através, com o trabalho do senhor também, prefeito, olha isso, gente, vice-prefeito e os 9 vereadores que era a antiga composição da Câmara Municipal. E os 2 suplentes. E ainda mais 2 suplentes. Então, eu queria que o senhor voltasse aí um pouquinho aí. Como foi essa façanha? O senhor, coordenador, inclusive, de projetos desse porte, como foi essa façanha de eleger praticamente o Legislativo e o Judiciário e o Executivo, tudo junto? Nós saímos naquela época 8 candidatos a prefeito na nossa cidade. Naquele tempo, já 8. E nós formamos um partido, uma coligação, nós tínhamos 2 partidos. Era o PSD antigo, que depois extinguiu e juntou-se com o PTB. Sim. E o PSL, Partido Social Liberal também, que já mudou a nominata. A configuração. Mas a experiência política partidária dos nossos concorrentes, que era tão fraca, que não se dava nem se tinha um conhecimento de como fazer coligação proporcional. E nós fizemos um grupo de vereadores, fizemos na nossa chapa do PSD, colocamos o número suficiente que nós tínhamos, e deixamos o PSL, que tinha aí, tem até hoje nas briga com isso, que é o soldado Edivaldo e o Duarte. Sim. Ficaram no PSL. Com 2 ou 3 no PSL, eu não consegui coeficiente. Nunca, né? E nós conseguimos o coeficiente. Os outros partidos não tiveram coeficiente. Eu recordo aqui que, na época, o PT fez um dos mais votados, agora já saudoso, né? Celso Bitts. Mas não conseguiu o coeficiente. E ele ficava nervoso, brigando lá fora. Naquela época, a apuração era ali no Souza Prado. Você não conhece Souza Prado? Não. Hoje é Faculdade Anhanguera. Faculdade Anhanguera. Era ali era o Souza Prado. Sim. Que foi um colégio construído pelo o nosso saudoso também, doutor Henrique, para sua esposa, e algumas pessoas trabalharam ali dentro, como a dona Jovem, que mexeu ali dentro, e do seu Zilmar. Então, ali era o local que nós fazíamos a apuração, naquela época, na cédula ainda. Sim, né? sim. E nós conseguimos essa façanha de só fazer o coeficiente do nosso partido.
Então elegeu todos os vereadores. Nós tivemos vereador eleito por 60 votos. 60 votos. Certo? E tivemos suplente que nem participou da campanha. Mas subiu. Sim. Ué, era o único suplente que tinha, né? Só teve 6 votos. Ele não subiu porque os outros não deram folga, né? Mas foi uma coisa inédita. Fizemos prefeito, vice, vereador e suplente. Então, foi nessa época que eu falei ainda agora do nosso amigo, o Zé Mário Cavalcante, que teve que controlar tudo isso com os outros vereadores. Alguns já não estão mais aqui, outros já foram embora, mas é a história da nossa cidade. De lá para cá, eu não vi mais acontecer isso. O pessoal ficou esperto, né? Aprenderam, né? Aprenderam. Mas, gente, mais uma vez, quero lembrar aqui que nós hoje temos o patrocínio da Único Certificado Digital, da Highland Telecom, da Casa de Vida, e meu amigo Marcelo Sorriso, da Clínica Sorriso. Você quer melhorar seu sorriso, procure lá o Dr. Marcelo Sorriso. A pergunta que não quer calar, com toda essa experiência, com todo esse currículo, eu quero mandar um abraço aqui para o Derinaldo, que fez essa pergunta, para a Lúcia. Aqui, Luziânia, está com você, secretário Antônio. Vamos trabalhar no Jardim do Ingá. O senhor está fazendo também um belo trabalho. E em nome aqui de vários ouvintes do programa Palavra Franca, Derinaldo, Lúcia e outros tantos, a pergunta que não quer calar. Com esse histórico, com toda essa sua marca no município de Valparaíso, em 2024, temos uma pré-candidatura a prefeito? 24, né? Deixa eu dizer para você. Eu primeiro quero agradecer a todos eles, a Lúcia, foi candidata a vereadora para o município de Lusiânia e teve me ajudando bastante nas coordenações agora, inclusive da nossa deputada Zeli, onde nós trouxemos 264 votos de lá e ajudaram a eleger ela aqui. E nossos candidatos lá de dentro também, todos votos, do nosso presidente do meu partido, né? E todos os outros que o prefeito nos pediu. Sim. Inclusive o governador, menos o deputado federal. Esse eu não ajudei, não. E também não nega que não ajuda, não, né? E também não vou ajudar. O cara que me persegue não é meu amigo. Então, ele tem o seu poder e eu tenho a minha coragem. Muito bem. Mas eu digo para você o seguinte. Quando no começo lá de 97, eu nunca tive pretensão, não tinha pretensão de ser candidato a prefeito. Eu gostava de ajudar e fazer a cidade crescer. Certo. Eu tenho uns ombros ainda doídos de tanto carregar a gente nas costas. Então, eu ajudei todos eles. Mas, quando eu fui em 2013 foi do governo da Lucimar, e eu estava com ela como secretário, eu vi que eu tinha que colocar meu nome à disposição. Porque tudo aquilo que eu investia e eu queria fazer e levava aos prefeitos, às vezes era olhado assim com desconfiança, ou tinha alguma outra pessoa que dizia, não, pelo meu lado é melhor. E a cidade ia ficando para trás. Aí eu falei, agora eu vou deixar de ajudar. Eu vou colocar meu nome à disposição. Em vez de eu trabalhar com a caneta dos outros, eu vou ter a caneta para eu executar as coisas que eu penso pela cidade. E foi quando eu coloquei o meu nome, Avaliação Popular. Porém, eu não consegui construir e na hora de ir para frente eu vi, não vou dar para não prejudicar o município, eu vou ajudar o Pablo Mossoró. E combinei com ele, inclusive, eu vou te ajudar, vou te reeleger, porque nós precisamos de uma reeleição na cidade. E eu já tinha tentado com o Zé Valdez, nós não conseguimos. E depois eu volto para concorrer às eleições com pré-candidatura, se eu tiver saúde, coragem, um pensamento bom. Hoje, eu me sinto um homem preparadíssimo durante esses 28 anos de serviço público, né, de prestado à cidade, de ter buscado todo esse conhecimento dentro de governo federal, estadual e Distrito Federal, de ser reconhecido pelo trabalho que a gente fez durante as secretarias todas, que a gente teve como ajudar, de todo investimentos aqui, eu me sinto preparadíssimo para dizer para você, eu sou pré-candidato a prefeito em 2024. Com toda a sorte, não, eu quero preparar um grupo, eu estou preparando um grupo e aqui eu peço aqueles que me conhecem, aqueles que já discutiram cidade comigo, aqueles que começaram na emancipação, aqueles que acham que tem muita coisa que pode ser feita, que a gente faça uma união de discussão pela cidade e que a gente não possa perder o veio que nós criamos agora de desenvolvimento.
eu gostaria muito de ter todos eles fechados comigo, porque nós teríamos assim uma inteligência de que nós não vamos parar o município. Todos os prefeitos que passaram aqui tiveram comigo desde 96, 97. Com exceção da Lucimar, que não era desse grupo na época. Mas eu fui secretário dela. Sim. Eu ajudei no que foi preciso lá dentro. Então eu posso dizer que se todos eles fizerem um exame de consciência, falar assim, gente, o Reis nos ajudou em tudo. Ele viu a nossa parte boa, a nossa parte ruim. E ele aprendeu. Quem aprende é nos erros, né? Com os acertos. É a hora de nós juntarmos força e estarmos ajudando ele a construir aquilo que ele nos ajudou a fazer. Sim. Eu penso que uma cidade igual a nossa, onde nós chegamos, a gente precisa ter um conselho de gestão. Dessas pessoas que já foram os prefeitos, eles sabem a dificuldade, eles sabem aonde a ferida doeu. Sim. Eles sabem o caminho onde pode chegar. São pessoas que têm que ser envolvidas e que com conhecimento eles podem buscar emendas, buscar com seus deputados, trazer as obras para o município. Eles podem pensar junto um processo de continuar o desenvolvimento e trazer outras atividades para a cidade. Nós temos uma cidade que ela precisa de tecnologia. Nós precisamos de saneamento, nós precisamos terminar, fazer o saneamento. Nós precisamos acabar com esse problema das enxurradas na cidade. Nós precisamos ter polos industriais. Precisamos, tem como ser feito sim. Mas nós precisamos, para fazer isso, ter um plano diretor que possa proteger e não dar condição de nós trabalharmos nisso. E essas ações difíceis, como se fala em plano diretor e outras ações, que mexem com o que está feito na cidade, o povo tem medo de mexer, porque entra em desprestígio e perde eleitorado. Eu não tenho essa preocupação. O senhor quer fazer? Eu quero fazer que a cidade passe de ser, como foi dito, eu escutei há pouco, de uma favela se transformando em cidade numa metrópole. Porque nós não podemos ter uma cidade de 200 mil habitantes sem ter um transporte decente. Nós não podemos ter uma cidade com 200 mil habitantes que nós possamos ter uma divisa imaginária com Brasília e sermos tratados como, muitos já disseram, o curral de Brasília. Hoje nós temos uma capacidade de discutir com qualquer cidade do Brasil, não é só do entorno, não. E hoje eu acho que nós temos que ter essa coragem, que uma pessoa só ele vai nadar sozinho, mas se ele tiver coragem de ouvir, e eu, graças a Deus, tinha até as orelhas grandes, já. Para ouvir bem. Para ouvir bem. Para a gente poder ouvir, entender e discutir, ter, digamos assim, a humildade de ouvir, discutir e dizer assim, a sua ideia está melhor que a minha. Bem. Ou então dizer assim, eu tenho minha ideia, acrescenta aí para nós melhorarmos. Esse é o conceito de quem quer ser gestor de uma cidade dessa. Uma cidade múltipla, que tem gente de toda a parte do Brasil, que a maioria dos funcionários públicos federais moram aqui dentro, que tem gente de alto escalão aqui dentro. Quando você chega no ministério, o cara fala, ei, Reis, como é que está lá a nossa Valparaíso? Você nem imagina que é. Que nós estamos aqui a 30 minutos do centro da capital do Brasil e que podemos ir lá buscar o que precisa. Perfeito. O que nós precisamos é que tenha os vereadores e o gestor da cidade com a disponibilidade de ir buscar nos seus presidentes de partido, nos seus partidos, nos seus deputados, as ações para a sua cidade. No dia que nós tivermos esse povo agora, 13, que eu acho um absurdo, um município com 200 mil habitantes ter 13 cadeiras na Câmara. Nós podemos chegar a 21. Pelo censo de Goiás, 13 municípios, então vão ter que diminuir. Formosa é um. Sim. Mas nós temos capacidade de ter isso. Aí a população pode até pensar, esse cara é louco, mas vereador para ganhar todo? Não. O duodécimo é uma medida única. É 6% do PIB do município. Se eu tiver 13, é 6%. Se eu tiver 21, é 6%. Eu não sei o que acontece, porque se eu tenho hoje 1.340.000, que é a última parte que foi para a Câmara de Vereadores, e eu tenho 13 vereadores, eu tenho prédio próprio, eu tenho as coisas, eu achar que eu vou gastar isso, não sobrar para investir nada. Se a Câmara de Vereadores eles tivesse essa consciência, pode devolver? Pode, como já teve algum que devolveu. Mas ela tem obras que ela pode fazer com o posto de recursos da Câmara, obras sociais, obras que pode empreender ali dentro. Mas não há, então, se não tem esse consenso, aumenta, porque a nossa população, com 200 mil habitantes, ela não está tendo a representatividade que necessita. Então, hoje nós somos 13, tem gente que não está conseguindo falar com o seu vereador. O vereador não é o representante da população? Sim. Então, por que não? Se não 21, pelo menos 19. Agora, a ganância é grande porque, às vezes, assim, se nós botarmos
19 vão vir outros vereadores, nós vamos perder a nossa condição de reeleição. Porque acham que o nicho deles, o coeficiente aumenta e vai eleger novamente aqueles que aí já estão. É preciso ter, novamente, dizer, a gente tem que ter a substituição e novos nomes dentro de uma Câmara de Vereadores. Como é necessário também a mutação na gestão do município. Como é necessário na gestão federal também essa mudança, porque cada um tem um pensamento e um nicho diferente de pensar. Então é por isso que eu quero ser essa diferença, quero ser a pessoa que tem dentro, e estou colocando, já coloquei, o meu nome já está. Desde o momento que eu vinha lá em 96, eu já era pré-candidato. E eu continuo pré-candidato. Vou ser candidato? Posso ser. Depende muito da ajuda de vocês, da compreensão de vocês, de vir discutir a cidade comigo, de parceria igual o senhor, e de todos os outros que tem, da associação comercial, dos setores produtivos, das ações do município, que possam sentar e construir comigo um projeto de sustentação fixa dessa cidade e de evolução, de desenvolvimento de Valparaíso, com tecnologia, e para fazer, hoje nós não podemos pensar mais em bobagem, não. Nós não podemos pensar em puxadinhos. Valparaíso foi a cidade dos puxadinhos, nós temos que planejar, tem que ter uma fiscalização ativa, e para isso é preciso ter novos concursos, para poder trazer profissionais. Nós estamos defasados, para nós podermos aplicar o nosso código de obra, lei do uso do solo, para que a gente possa estar exigindo das pessoas aquilo que nós estamos oferecendo. E para se exigir, tem que oferecer. Sim. E se nós oferecermos qualidade, arruamento, sinalizações, água, luz, segurança, aí nós podemos cobrar desse povo também, que eles ofereçam para a cidade o melhor atendimento ao público, com mais vontade aqui dentro. Nós temos uma ação aqui de transporte, que nós vivemos naquele negócio que ou é Brasília, ou ninguém sabe que é. Nós temos aqui o transporte alternativo, que é nosso. Nós temos que municipalizar o transporte alternativo. Não pode ser hoje uma cooperativa. Nós temos que, o governo tem que tomar conta, tem que disciplinar, fazer aquelas coisas e trazer de Brasília uma ponta do VLT aqui para o viaduto. Porque se esticar aquela perna, em vez de ficar discutindo, vamos levar até Lusiânia, nós vamos ficar com esse trecho muito perdido aqui dentro. Se nós trouxermos aqui, Valparaíso, nós vamos fazer um local que nós estamos atravessando a BR, Distrito Federal, e nós podemos fazer muito bem, fazer esse projeto de Valparaíso, de Estádio Ocidental, de Novo Gama, trazer o transporte municipal, trazer ali dentro, ali, para Brasília, através dos transportes públicos que rodar pela linha. Então é isso que a gente pensa, com pensamentos diferentes, pensamento de desenvolvimento, pensamento de sociedade, pensamento de aplicar em educação, pensamento de fazer com que a saúde ela saia dessa burocracia de ter, e a gente possa ter pontos específicos de atendimento à saúde 24 horas, sem você gerar custo para dentro do município, mas usar com inteligência a dispersão dos focos onde precisa ser atendido melhor. É trazer o que tem o governo federal falando das escolas de tempo integral, a gente fazer isso, ao invés de nós fazermos escolas pequenas, verticalizar que temos, colocar tecnologia lá dentro que possa proibir a evasão escolar e trazer o sistema para dentro, que já tem isso, já trouxe, apresentei para pessoas aqui, não levaram em frente. Então, é tempo de nós unirmos mãos e pensarmos numa cidade que possa ser, voltar a ser a pérola do entorno. Essa parte que nós temos aqui já está em discussão, não estou falando de viaduto, de marginal, nós deixamos prontos aqui. Uhum. Agora é arrumar dinheiro para poder fazer direito. E executar. E executar. Se não começarem e não derem, eu estou pronto aí, se o povo quiser dar continuidade. Gente, esse é o... Ih, rapaz, o tempo já foi embora, a produção diz ali, o tempo já foi embora, ó. Esse, gente, é o homem do trabalho, viu? Secretário Reis, hoje do Desenvolvimento Econômico, que acaba respondendo aí algumas perguntas. Entrou aí o Flávio Henrique. O senhor é candidato? Ele acabou de dizer que é pré-candidato a prefeito. Portanto, o programa Palavra Franca apresenta hoje mais um pré-candidato a prefeito de Valparaíso 2024. Secretário Reis, tem algumas perguntas que não vai dar tempo para a gente responder. Tem muita gente ainda falando, depois o senhor... Passa para mim que eu vou responder. Tá aí a disponibilidade, tá bom? O senhor responde. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao secretário, e nesse momento, as câmeras do programa, é para o senhor mandar aí o seu recado para o município de Valparaíso. Com a palavra. Eu quero agradecer todas essas pessoas que se manifestaram,
e todas aquelas que estão nos ouvindo, que muitos perguntaram hoje, quando eu coloquei que viria aqui, que estavam ansiosos para saber o que eu iria dizer aqui. Eu falei um pouco da minha história com Valparaíso. Tem muita coisa a ser dita ainda. Você vai voltar, você vai voltar. Mas está bem claro para todo mundo, a você quer dizer, que Valparaíso é a melhor cidade que nós temos no entorno sul. E que nós precisamos é continuar no crescimento que nós estamos, buscando cada vez mais as expertises que faltam para todos nós. Se nós juntos, vocês todos, nós todos aqui, se nós dermos as mãos, nós vamos conseguir fazer com que a cidade não caia do nível que está, que o nível dela só aumente. E com fé em Deus, com a esperança de todos, com a nossa paz, eu acredito que nós chegaremos lá no melhor conceito possível de aceitação para o desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado por você estar me atendendo aqui, ter dado essa oportunidade. Como é o nome do meu amigo ali? Luiz Henrique. Ô, Luiz Henrique, obrigado por estar dando esse apoio para nós. E digo para vocês, eu estou pré-candidato porque eu estou com a saúde boa, com a mente bem e com a disponibilidade de querer fazer. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Tchau, pessoal. Semana que vem tem mais. Lembrando, patrocínio da Único Certificado Digital, da Highland Telecom, Casa de Vidro, Marcelo Sorriso. Despeço-me de vocês dizendo, se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, pessoal, é porque eu estarei com ele. Tchau e até semana que vem. Obrigado, secretário.